Estou me mudando para Portugal em 2023 e não sei onde morar. Será que é muito difícil conseguir aluguel? E se eu for pro interior, será que eu consigo casa com mais facilidade? Será que ainda é possível conseguir encontrar alguma casa em Lisboa? E no Porto, será que eu acho alguma coisa? Continua nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Jéssica Beth e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que não é assim tão engraçado, tão feliz, mas é necessário a gente conversar. Eu tenho recebido muitas mensagens, tanto no YouTube quanto no meu Instagram pessoal, se você ainda não segue, vou deixar aqui, a respeito da situação da moradia em Portugal. Não é segredo para ninguém, também não é novidade que Portugal está a passar por uma crise imobiliária e já vem passando por essa crise já há alguns anos. No ano de 2023, essa situação tem se agravado ainda mais. No mês de junho desse ano, a cidade de Lisboa foi considerada o local com o arrendamento mais caro de toda a Europa. Essa crise na habitação ela vem piorando a cada dia, principalmente nos grandes centros, mas essa também é uma realidade para cidades mais afastadas. Tem surgido com cada vez mais frequência notícias de pessoas que estão passando por necessidades e vivendo em situações subhumanas, muitas delas vivendo em tendas, literalmente morando em barracas no meio da rua. A subida dos juros e as rendas exorbitantes estão deixando famílias inteiras sem ter onde morar, morando na rua. As notícias que mais chocam são de pessoas que estão vivendo em barracas, principalmente no arredor da cidade de Lisboa e na cidade do Porto, os dois principais polos de Portugal. Especificamente nessas regiões é onde se concentra a maior quantidade de moradores de rua, que são pessoas que realmente não têm onde morar, e pelas notícias que eu vou deixar aqui para vocês, os prints, dá para perceber que as pessoas estão ali não é porque elas querem, é porque elas não têm para onde ir. Porque aquilo que elas ganham do salário, do trabalho delas, não é suficiente para arcar com as despesas de um arrendamento. A verdade é que Portugal ele é um país pequeno e todos os dias chegam imensos imigrantes, sejam eles brasileiros, chineses, seja de onde for. Portugal está a receber pessoas o tempo todo. Claro, também tem muitas pessoas a imigrar de Portugal, mas a quantidade de pessoas que está chegando não condiz com a realidade das casas disponíveis para essas pessoas morarem. O que está acontecendo muito e com cada vez mais frequência é pessoas tendo que dividir quartos, casas, muitas vezes morando 6, 7, 8, 9, 10 pessoas dentro de um quarto. Uma situação que é surreal se você parar para pensar. Eu já vi depoimento de pessoas que estão felizes por terem conseguido um quarto para dividir com mais 4 pessoas em Lisboa para pagar 700 euros. Com as rendas altíssimas e o ordenado mínimo nacional que não acompanha as necessidades básicas dos indivíduos, as pessoas se veem obrigadas a optar por outras formas de vida e muitas vezes se veem obrigadas a ter que sobreviver num país que elas idealizavam, que era o sonho da vida delas. Na grande maioria das famílias, a maior despesa que nós temos é o arrendamento, principalmente para quem está chegando com os arrendamentos caros como estão. A sua maior despesa vai ser o arrendamento. E tenho que ser muito sincera nesse sentido. Se vocês estão vindo em casal e o casal não trabalhar, e quando eu digo o casal é os dois trabalhando, independente se vocês têm filhos ou não, se os dois não trabalharem, não vai dar certo. Praticamente o ordenado de uma pessoa vai inteiro para o arrendamento. Como é que vocês vão viver em Portugal com um ordenado? Não dá, gente. Não dá. Principalmente se você quer morar nos grandes centros. E digo mais, até quem vive atualmente em Lisboa e no Porto já está querendo sair daí para conseguir tentar levar uma vida um pouco menos apertada. Tem sido noticiado muitas manifestações e protestos, um tipo de represália ao governo português para que ele possa se manifestar e dar uma solução para que as pessoas possam ter o mínimo para conseguir viver e que a crise da habitação seja sanada de alguma forma. Ainda não se sabe o que vai acontecer.
O fato é que Portugal tem muitas casas abandonadas, isso é verdade. Da mesma forma que existem muitas casas fechadas. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Existem muitos portugueses e estrangeiros que têm casas em Portugal e nem moram em Portugal. E eles preferem deixar suas casas fechadas ao invés de arrendar para outro imigrante ou para outro português. Isso para evitar a depredação das casas. Infelizmente, isso é uma realidade. A fama, principalmente dos imigrantes, não é das melhores. Isso quando se fala em arrendamento de imóvel. Vai ter um vídeo mais pra frente falando a respeito dessa situação, principalmente com relação ao preconceito, mas isso acontece, é muito comum de portugueses ou até mesmo pessoas de outras nacionalidades não quererem arrendar os seus imóveis para estrangeiros, justamente por conta dessa instabilidade, tanto financeira quanto de permanência legal no próprio país. E cada vez mais tem crescido o número de pessoas vivendo na rua. Isso é uma realidade em Portugal, é uma realidade do ano de 2023, nós estamos no mês de outubro e é só você ligar a televisão que o que você mais vai encontrar são notícias de pessoas morando na rua. Eu estava pesquisando a respeito desse assunto para poder trazer esse conteúdo para vocês e eu vi algumas abordagens de alguns youtubers que eu não concordo e eu vou explicar aqui por quê. Eu vi um posicionamento de uma influencer muito famosa falando que a maior dica que ela podia dar referente a esse assunto é fugir dos grandes centros e ir para o interior, que era lá que a situação ia ficar menos difícil. Não que seria resolvida, porém seria uma forma de conseguir amenizar essa situação da crise habitacional. Quem já viu vídeos meus anteriores sabe que eu discordo completamente desse posicionamento. Eu sinceramente não acho que ir para o interior é o que vai resolver os seus problemas, até porque de nada adianta você conseguir uma casa no interior, sendo que você não vai ter um trabalho, não vai ter uma escola para o teu filho, nem um hospital caso você passe por algum problema. Então, ir para o interior, lá para o fim do mundo de Portugal, não é uma solução. A dica mais valiosa que eu pensei, e eu não vi isso no canal de ninguém, e o que eu faria caso eu tivesse vindo para Portugal hoje, eu investiria num serviço de relocation. Gente, eu não tenho nenhum serviço de relocation para indicar para vocês, então eu não tenho interesse nenhum em falar sobre isso com vocês, mas o serviço de relocation, para quem não sabe, é uma empresa, são empresas e existem muitas aqui em Portugal que você contrata para pessoa, né, para empresa tratar de arrendar um imóvel para você, enfim, para resolver as situações burocráticas por você antes de você chegar em Portugal. Geralmente essas empresas elas só fazem esse trabalho de relocation se você já vem de forma legal, ou seja, com visto. Se esse é o seu caso, invista em relocation. Por que eu tô falando isso? Eu não vim com relocation. Quando eu cheguei em Portugal, foi há quase 5 anos atrás, essa crise imobiliária ela já existia, mas não estava da forma como está agora. A gente não via ninguém morando em barraca no meio da rua. Porém, também não era muito fácil conseguir encontrar arrendamento, mas ainda assim nós conseguimos. Já contei aí num vídeo anterior que quando eu me mudei para Portugal, o único lugar que nós conseguimos arrendar foi um T1 para uma família de 4 pessoas, num preço que também não foi nada muito barato. E ainda bem que encontramos, porque muitas famílias não encontram. Se eu estivesse vindo para Portugal hoje, eu investiria num serviço de relocation. Você chegar no país que não é o seu e já ter onde ficar e poupar toda a dificuldade de ter que ficar procurando casa quando estiver aqui ou quando estiver do Brasil, que já aviso que é super difícil você conseguir arrendar alguma coisa já estando do Brasil. Se você conseguiu, parabéns, é uma minoria que consegue isso, mas a grande maioria vem para cá para conseguir procurar o seu imóvel. E, gente, não tá fácil, mas não tá fácil mesmo, tá muito difícil, inclusive para as próprias pessoas que estão aqui. As pessoas que estão atualmente morando em casas arrendadas, onde os senhorios estão subindo os arrendamentos e essas pessoas optam por procurar outros locais para morar, elas não estão encontrando e elas já estão aqui há anos. Imagina você que está chegando agora para conseguir encontrar uma casa.
Gente, não tá fácil. Ir para o interior de Portugal não é a solução dos seus problemas e não vai ser isso que vai garantir que você vai conseguir achar um imóvel para morar em Portugal. E se eu pudesse enfatizar isso ainda mais, eu diria: fuja do interior de Portugal. Nada contra quem mora no interior. Eu quero muito morar no interior futuramente, quando meus filhos já estiverem maiores, onde eu tiver uma situação de vida mais estável do que eu tenho agora. O maior desejo meu e do meu marido é comprar uma quinta lá no fim do mundo de Portugal, mas não é agora, não é o momento. Se você precisa trabalhar, se você tem filhos, se você vai contribuir com o país de forma a trabalhar, a comprar sua casa, a comprar suas coisas, você precisa estar onde você vai conseguir um trabalho. No interior também tem trabalho, mas é menos, é muito menos. Então pesquise sobre a situação do relocation. Eu sei que é um valor que é considerável, não é muito barato esse processo todo. Porém, a segurança de você vir para Portugal e já ter onde ficar, não correndo risco de ficar aqui e não encontrar lugar para morar e ter que voltar para o seu país, gente, isso não tem preço. Eu sei que custa tirar um pouquinho daquele dinheiro que a gente está poupando com tanto sacrifício para poder trazer para Portugal e destinar para essa situação, mas acredite, eu tô aqui, eu consigo falar isso para vocês. Não venham sem nenhuma garantia de onde morar. Ah, mas o meu amigo foi e ele conseguiu. Gente, que bom que ele conseguiu, mas ele é isso aqui, ó. Ele é uma minoria. Nem as pessoas que estão aqui estão conseguindo encontrar lugar para morar. A crise é real. Acreditem em mim. E se vocês não acreditarem em mim, tudo bem. Pesquisa, porque o que não falta são reportagens a respeito dessa situação dos jornais mais famosos de Portugal. Eu já falei muito, já falei demais, não era um assunto que eu queria trazer para o canal, mas eu vejo que isso é necessário, nem só de compra de mercado, passeio em shopping e escola das crianças, vivemos nós e vivo eu, não é só disso, eu não posso fechar os olhos para uma realidade que está aí aberta para quem quiser ver de Portugal. Então estejam conscientes, essa é a situação atual do país. Não quero jogar areia no sonho de ninguém, muito pelo contrário. O maior conselho que eu poderia dar para qualquer pessoa é: venha para Portugal, mas venha com planejamento. Se planeje, se organize, que com certeza você vai ter uma excelente imigração e vai ter uma história de sucesso para contar daqui a alguns anos também. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Por favor, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está se planejando para vir para Portugal. Esse vídeo é de extrema importância para que essa pessoa tenha ideia daquilo que está acontecendo. Muitas vezes não é aquilo que você quer ouvir ou que aquela pessoa quer ouvir, mas isso é necessário, gente. Por favor. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!